Boa tarde a todos, bem-vindos ao painel de recursos humanos que a gente vai falar agora. O novo recurso humano será humano e digital. É um prazer aqui para mim, Gustavo Tavares, estar mediando esse painel com duas super feras, né, que vão estar com a gente aqui batendo esse papo agora. Queria apresentar já eles logo no começo, mas antes da gente já fazer as apresentações, um recado importante. No cantinho aqui da tela, vocês vão ver um QR Code da vaquinha para a Casa Hope. É importante a gente fazer essa contribuição. A Casa Hope foi a entidade que foi escolhida, né, para ser apoiada durante essa edição da Melhor RH Confiança. Então, peço para vocês também, durante a nossa live, se puder contribuir. A campanha Adote um Leito, super importante para ajudar as crianças com câncer. Então, sempre com um propósito bacana da gente estar também ajudando o próximo. Então, antes de mais nada, começar apresentando nossos dois convidados especiais de hoje. Queria apresentar o Leandro Figueira, diretor de recursos humanos do Marista. Rapidamente fazer uma bio do Leandro aqui. Tudo bem, Leandro? Como é que você está? Tudo bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com você. Não, eu que agradeço. Leandro Figueira, economista com graduação em recursos humanos pela FAAP, com pós-graduação, MBA em gestão empresarial na GV, especialização pela Babson, né, College, e mestrado em administração de empresas pela PUC do Paraná. Está como diretor de pessoas e cultura do Grupo Marista, executivo de recursos humanos há muitos anos já. Tem passagens em empresas como Elf, Autoquem, Editora Abril, Philips da Amazônia. Depois a gente precisa até ver quando foi isso, porque eu também trabalhei na Philips, hein? Eletro e Itaquera Pharma. Hoje está com o Marista. E também junto com a gente aqui está o José Monteiro. Tudo bem, José? Como é que você está? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Satisfação estar aqui com vocês hoje. O José também diretor de recursos humanos da DHL, com pós-graduação em recursos humanos pela FAAP, MBA em gestão empresarial pela FECAP, pós-graduação em docência pela Uninove, especialização em administração global de negócios pela Thunderbird, lá no Arizona. Hoje, diretor de recursos humanos da DHL, experiência executiva em diferentes grupos multinacionais, atuando em liderança de projetos de fusões e aquisições, projeto estratégico de transformação cultural, como professor e palestrante. Pessoal, hoje a gente vai falar de uma questão bem interessante, né? Primeiro, acho que uma feliz coincidência ter dois setores aqui que estão na linha de frente de tudo que está acontecendo, né? Temos a DHL, que é a grande máquina amarela, uma das maiores empresas de logística do mundo, né, que está ajudando a gente a manter, de uma certa forma, a vida funcionando, né, nessa questão da pandemia. E, do outro lado, o Grupo Marista, que também é uma entidade que está do ponto de vista educacional, do ponto de vista de saúde, né, que também tem ajudado muito a gente com uma orientação muito forte também para a filantropia. E legal a gente falar nesse dia de digital e humano, né, e em duas empresas que estão especificamente nesse momento, que estão atuando na linha de frente, né, da pandemia. Então, queria até começar nesse bate-papo. A gente fez um alinhamento prévio. Queria já começar com você, José. Você falou para a gente aqui no começo de como fazer com que as pessoas participem da transformação digital. À luz de tudo isso que está acontecendo, do momento de você ter uma operação que não pode parar, que está rodando 24/7, conta um pouco para a gente como é que essa intersecção entre o humano e o digital numa empresa como a DHL, como é que a gente faz com que as pessoas participem dessa transformação, como você tinha falado? Legal. Que bom que você citou aí a DHL como uma grande máquina amarela, né? Como nós chamamos a DHL. E a DHL tinha aí a sua estratégia até 2025 de ser uma empresa totalmente digital. Então já vínhamos aí divulgando essa estratégia para todo mundo. E aí veio a pandemia, onde nós tivemos essa grande exigência de tornar realmente tudo digital e tudo remoto, né? Não só no Brasil, como no mundo todo. Tivemos que reinventar o nosso modelo de gestão, nosso modelo de liderança, vamos dizer assim. E também, recentemente, para quem acompanha no LinkedIn, o próprio Grupo DHL lançou aí uma estratégia agressiva de até 2030 injetar 7 bilhões de euros para ser uma empresa, deixar de, vamos dizer, não só a máquina amarela, mas se tornar verde aí, ser uma empresa de zero carbono. Então, quando a gente fala nessas estratégias muito agressivas, vamos dizer, para a gente conseguir tornar essa marca ainda mais forte, as pessoas sempre recorrem ao RH perguntando, ok, qual é a minha contribuição em tudo isso? Como é que as pessoas vão participar de tudo isso? E aí que entra o grande papel do RH, de ser o tradutor para as pessoas dessas estratégias e entender através de ouvir as pessoas, e aí entra uma série de ações do RH internamente, de como ouvir as pessoas no sentido de entender se elas estão comprando essa estratégia no dia a dia, estão conseguindo enxergar a sua contribuição no dia a dia,
E o mais importante, qual é a contribuição, qual é a sugestão que ela pode dar, por exemplo, numa operação Brasil, né? A gente tem várias particularidades no Brasil. Como é que o RH Brasil pode caminhar junto com as equipes, junto com a liderança, para fazer com que a estratégia funcione? Então, é tornar o digital humano, né? Esse é o grande, diria que é o grande nosso desafio aí como RH, né? E você traz um ponto que eu acho que é bem interessante, que é a história de como é que você faz escutar as pessoas, porque a gente sempre fala do feedback, mas cada vez mais a gente tem ouvido também falar da escuta ativa, né? Como é que você faz para escutar todo esse monte de gente que trabalha para a DHL no Brasil inteiro espalhado, porque não é uma operação fácil, é mais ou menos igual o Leandro. O Leandro também está com... Na Marista tem um monte de gente espalhada em negócios distintos no Brasil inteiro. Conta para a gente um pouco como é que é isso na DHL, fazer essa escuta ativa do que as pessoas estão dizendo, né? Bom, eu acho que, primeiramente, os canais de comunicação, eles deixaram praticamente de só um canal de enfeite para atuar mesmo, para funcionar. Então, nós temos vários canais de falar direto com o CEO, de falar direto com o RH. Então, as políticas de comunicação interna, né, vamos dizer assim, se tornaram práticas, se tornaram pragmáticas nesse momento de pandemia para aproximar as pessoas, o RH e as equipes. Também teve um papel fundamental a liderança. Então, a liderança abraçou a causa de uma forma excelente, assim, na proximidade com as pessoas, de entender, de ter a verdadeira empatia, de como liderar pessoas, cada um no seu universo, cada um na sua família e, ao mesmo tempo, todos focados em um mesmo objetivo. Então, acho que a liderança, na parceria com a RH e discutir com o RH como gerir pessoas num momento como esse, acho que foi muito importante. E, por último, o RH teve um projeto que nós chamamos de Embaixada DGF, né, Embaixada DHL, que é termos pelo menos um representante em cada equipe, em cada área. E aí essas pessoas fazem essa conexão com o RH, fazem discussões com o RH, e também são promotores de campanhas e promotores de comunicação interna, e acabam servindo como apoiadores, verdadeiros embaixadores, verdadeiros termômetros do humor, da ansiedade. As pessoas trazem feedback, e aí que a coisa começa a se tornar, vamos dizer, mais humana, mais interativa entre as pessoas, né? E o desafio é justamente dar seguimento a todas essas perguntas, porque vem de tudo, né? Imagino que não é só questão de, bom, e agora como é que vai funcionar, mas imagino que tem de tudo um pouco, né? Conta pra gente uns exemplos do que vem por aí, assim, só, sem, obviamente, pegar nada muito confidencial, mas conta pra gente um pouco do que vem quando nessas conversas, nesses canais de feedback que vocês têm disponibilizado para o pessoal da DHL. Olha, eu acho assim, a exemplo de muitas empresas, né, os grandes desafios que tipo de suporte a empresa ia dar para as pessoas para trabalharem em casa, né, desde você fornecer cadeira, fornecer todo equipamento, como é que a gente ia fazer isso para a pessoa ter o conforto, ter segurança e ter ergonomia na casa dela. Também surgiram aí aquelas clássicas dúvidas sobre como é que vão medir meu desempenho agora à distância, né? Eu tinha um contrato de desempenho e agora a coisa mudou de ponta cabeça. O próprio líder também nos trouxe, é engraçado assim, o RH ele acaba sendo cada vez mais RH dos líderes, porque os líderes eles ficam bem assim, numa pressão por causa da pandemia, de fazer a operação não cair, mas também literalmente ter que cuidar das pessoas num momento extremamente sensível. E aí, quando a gente fala de cuidar das pessoas, a gente está ampliando também cuidar das famílias. É aí que é curioso, vieram à tona muitas discussões em que os colaboradores nos trouxeram no RH, não só sobre eles, mas sobre a família. Então, problemas particulares sobre a família, problemas de saúde, problemas de formatação da família, desde aquela pessoa que pediu para ir trabalhar ao escritório, porque ele mora num lugar que ele considera que não era adequado para trabalhar, né? Aquele que pediu para mudar de estado porque queria ficar perto da mãe, sair de São Paulo e trabalhar da Bahia, mas o contrato dele é de São Paulo. Então, a coisa acaba ficando... O RH tem que ser muito pragmático, muito veloz nas respostas, né? Eu acho que isso acabou surgindo na pandemia. Né? E aí é o lado humano que você falou, né? Quer dizer, justamente aí você não adianta só você dar a resposta protocolar, a resposta do processo, mas você tem que também ter empatia de entender o que a pessoa está pedindo e você dar uma resposta adequada, né? Totalmente, Gustavo. E aí que entrou uma coisa muito importante, que, como eu já estou insistindo muito aqui, não foi só o preparo dos líderes na DHL, foi o preparo do próprio RH. Então, nós também tivemos um trabalho com o apoio de uma consultoria externa para ser o RH do RH. E aí a equipe do RH foi fundamental, a sensibilidade, a empatia da minha equipe, no sentido de saber que nós tínhamos que dar respostas rápidas, que resolvesse a questão da pessoa lá na ponta, sendo digital, sendo remoto, mas sendo humano.
Não dava para colocar a política debaixo do braço ou a lei debaixo do braço e dizer para a pessoa, olha, o seu contrato é de São Paulo, você não pode trabalhar lá na Bahia, lá junto com a sua mãe, né? Então, a equipe de RH também foi fundamental, essa roda de discussão nós tivemos também entre o RH, algumas rodas de discussões, como que seria o papel do RH neste momento particular da pandemia, e acho que isso deu muito certo, criar essa humanidade a partir do próprio preparo do RH também, né? Bacana. Você está assistindo o Fórum Melhor RH Confiança. Nós estamos aqui no painel O Novo RH Será Humano e Digital. Agora eu vou te botar um pouco na berlinda, Leandro. Você está aí só escutando o que a gente está falando aí, só vi que você fez umas anotaçõezinhas aí. Também eu já queria falar com você uma coisa que você me falou, e essa frase que você me soltou, ela está batendo na minha cabeça desde o bate-papo que a gente teve na semana passada. Educação não tem recall. Isso é verdade, né? Quer dizer, nós estamos num processo que está todo mundo tendo que se adaptar, e como é que a gente faz para garantir que os processos de educação continuem? Como é que a gente faz para garantir que, nesse momento, as nossas crianças não sejam prejudicadas, né? Então, conta um pouco para a gente como é que é a estratégia do Marista, do Grupo Marista, que aí eu estou falando de PUC Paraná, eu estou falando dos colégios, estou falando dos hospitais. Conta para a gente um pouco de como é que você tem. Primeiro, administrar uma questão completamente heterogênea de vários mundos aí diferentes, né? E como é que isso, de uma certa forma, como é que a gente está trabalhando no Marista essa intersecção entre o humano e o digital em tudo que a gente está fazendo? Bem-vindo, Leandro. Obrigado. Bom, nós temos 11 mil colaboradores aqui no Grupo Marista, distribuídos aí na PUC do Paraná, colégios, os colégios pagos e os colégios sociais, onde a gente faz a nossa filantropia com 7 mil alunos que vivem nas comunidades mais carentes, que têm uma dificuldade enorme também aí de acesso à internet. E também temos a FTD Educação. Então, dentro de cenário tão diverso, né, com os hospitais também, os hospitais ficaram na linha de frente, né? Então, a gente teve que acelerar todos os nossos processos que a gente tinha desse mundo digital. A gente já tinha uma estratégia digital, assim como o José mencionou. A gente foi pego, nós estávamos fazendo uma revisão do nosso plano estratégico bem em março, quando iniciou a pandemia, mas em alguns lugares a gente já tinha algumas iniciativas de transformação digital. E aí, com a pandemia, isso acelerou. A gente, em uma semana, conseguiu colocar 10 mil colaboradores em trabalho remoto, ou seja, nós tínhamos as tecnologias, mas muitos professores não usavam as tecnologias que eram disponibilizadas. E quando eu falo que a educação não tem recall, é porque é um segmento novo até para mim, primeira vez que eu trabalho na educação, é que você, além de ter o desafio da sua comunidade interna, educação você faz com a família. Então, você coloca todo mundo na sala de aula e os resultados saem diferentes para cada um. Você depende muito da família, você depende da comunidade, você tem famílias mais digitais, menos digitais. Então, eu posso estar digitalizando a minha secretaria de um lado e eu tenho famílias analógicas que têm essa dificuldade. Então, o nosso desafio, ele é muito parecido com outras organizações, mas ele é feito com as pessoas, não só as pessoas nossas, mas com a comunidade. E aí a gente costuma dizer, a nossa missão é formar cidadãos éticos e justos para transformar a sociedade. A gente costuma dizer que quando você entra no Marista, você ganha 2 diplomas, um daquilo que você escolheu e o outro de gente boa. E o gente boa é isso, você é o ser humano, né? Quando a gente fala do hospital, a gente tem lá no nosso plano estratégico de ter um atendimento humanizado. Tenho vários exemplos do que significa isso. E também na educação também. Hoje em dia, na educação, você tem acesso a tanto conteúdo pela internet, você tem acesso a conteúdos de outros países. Como é que você faz que o professor, na sala de aula, seja uma pessoa relevante? Então, você tem que preparar esse pessoal para um novo momento, um novo mundo que a gente vive, onde a tecnologia é presente, e também são jovens que querem significados também naquilo que ele faz. Então, a sala de aula não pode simplesmente ensinar na área de engenharia cálculo 1, mas você tem que trazer para o contexto da sala de aula o seguinte: vamos fazer um foguete, e ali dentro daquele foguete você dizer para o jovem, olha, nós vamos construir um foguete, e ali para você construir um foguete você precisa saber cálculo 1. Então, eles querem ter significado nas coisas, eles não querem simplesmente entender cálculo 1 e não saber para onde aplica.
E isso faz com que a educação seja cada vez mais exija uma atratividade maior, tanto dos espaços físicos, na forma de metodologias e tecnologias de ensino, e que vai exigir um professor muito mais tecnológico e também muito mais humano, no sentido de como ele tira o melhor de cada dessas pessoas. Então, é um cenário bem complexo que a gente está aprendendo junto a fazer. Não, eu estava fazendo um gancho aqui que você estava falando com o que o José estava falando também, que acho que é bem interessante. Quer dizer, na verdade, as plataformas já estavam aí. O que está o grande desafio no final não foi implementar uma plataforma, mas sim foi fazer com que as pessoas se adaptassem a essas plataformas, né? Como é que as pessoas deixassem, né? Você falou agora de uma questão que eu, quando ouvi, eu fiquei até, assim, de uma certa forma, assim, poxa, mas se já existia a plataforma, por exemplo, para o ensino remoto, e que o professor teve que se adaptar a ela. Então, eu imagino que isso também é um desafio adicional, porque aí o José, que é professor, também pode dar a visão do lado dele também, como é que isso funciona, porque, quer dizer, a plataforma já estava aí, e agora você teve que investir justamente na mudança do mindset, é isso que você está falando, quer dizer, não é uma questão só da capacidade da pessoa de interagir com a plataforma, mas também tem uma mudança, uma chavinha que tem que virar na cabeça da pessoa, né? Como é que a gente faz isso no Marista? A gente teve várias mentorias, a gente cadastrou as pessoas que tinham uma competência mais digital e a gente criou vários conteúdos para os professores mais das antigas, aí eles poderem acessar e tentar usar a plataforma, e ele também fazia mentoria com os mais jovens. Porque existe uma outra questão que até vai estar discutindo hoje à tarde numa reunião, que você também dá um treinamento igual para todo mundo, você não resolve o problema, porque um treinamento massivo para todos, porque cada um tem uma particularidade. Então, uma pessoa pode ter uma dificuldade de usar o Teams, outra tem uma dificuldade de usar o Blackboard. Então, são situações completamente diferentes que uma solução não atende todo o objetivo. E então, a gente criou esses canais de mentorias, a gente tem uma escola de educação corporativa, tanto para a educação básica e também para o ensino superior, onde a gente preparou todos esses professores e esses conteúdos para eles lidarem com a questão digital. Mas a gente está no meio dessa jornada, tivemos banca de doutorado e mestrado feito de forma remota, que nunca foi feito. Então, assim, foram quebrando paradigmas, assim, um atrás do outro, por conta da pandemia e porque nós não podíamos parar. Não, isso é muito bacana, porque justamente essa saída da zona de conforto talvez seja o grande desafio do recurso humano, de você incentivar todo mundo a sair da zona de conforto, né? Agora, José, eu vou abusar aqui um pouquinho, eu vou pedir para você tirar um minuto o teu chapéu de diretor de recursos humanos da DHL e botar o teu chapéu de professor universitário. Conta para a gente agora o outro lado. O Leandro contou uma história aqui de que as plataformas já estavam aí, os professores que, né, começaram a se adaptar. Me conta um pouco como é que foi a tua experiência com isso aí. Bom, Gustavo, eu acho assim, né? Primeiro eu queria fazer estava aqui pensando enquanto o Leandro estava falando, o quanto a gente teve que usar de humildade e falar da palavra não sei como professor, né? E isso eu aprendi desde o momento em que minha filha de 10 anos começou o homeschooling, e eu me percebi que eu não sabia ensinar continha de dividir no método da escola dela, né? Então eu tive que falar para ela, falar assim, olha, eu não sei. E ela, pô, pai, mas como que você não sabe aqui me ajudar na lição online, remota, etc e tal? E aí eu acho que tem um grande desafio para quem transmite conhecimento, né? Ou quem quer inspirar, quer ensinar alguma coisa, que é primeiro aprender com a tecnologia. Então, como o Leandro falou muito bem, cada um tem o seu time aí, a sua particularidade com a tecnologia, né? Então, cada um vai ter o seu tempo de aprendizado sobre isso. E eu acho que tem esse grande desafio agora de quem dependia do olho no olho, da energia, de gesticular, de estar junto com as pessoas. Como é que você faz isso agora através do Zoom? Como é que você faz isso agora através de lives, né? Então, lives, e chega uma hora que isso também está deixando as pessoas um pouco cansadas, um pouco estressadas. Então, esse é o grande desafio, de você ter mensagens curtas, de você transmitir conhecimento e aprender muito com as pessoas te darem feedback. Olha, professor, isso funciona, isso não funciona, isso está maçante, isso está legal. Então, é o que a gente já conversou um pouquinho em outra ocasião. O novo normal, nós não sabemos como vai ser esse novo normal. Nós estamos construindo juntos, né?
E todas as classes, seja RH, professor, executivo ou a pessoa que está lá na ponta do operacional, está ajudando a dar alguma opinião como construir esse novo normal, para a gente saber como caminha aí, né? Esse é um trabalho ainda que vai demorar bastante, viu? Não é uma coisa que tão rápida assim, viu, Zé? Deixa eu aproveitar e fazer mais um lembrete aqui para a nossa vaquinha do Casa Hope, para quem puder ajudar aqui no QR Code aqui do cantinho da tela, a campanha Adote um Leito aqui, que está sendo a campanha que a gente está promovendo aqui no Fórum Melhor RH Confiança. Você está no novo RH, será Humana Digital, junto com o Leandro Figueira, com o José Monteiro e eu aqui, tentando achar uma linha de caminho de raciocínio aqui. E eu vou fazer agora uma pergunta para vocês dois, inclusive já convidando as pessoas que estão assistindo a gente no YouTube para fazer suas perguntas e mandar para a gente aqui, para a gente também ter a participação de todo mundo. Uma das questões que a gente acaba discutindo muito no Top Employers, e vários diretores de RH vêm conversando muito com a gente, é a questão de qual é o limite da comunicação. Quer dizer, a gente está falando de um processo que a gente teve uma mudança no tom, teve uma mudança na intensidade, teve uma série de mudanças em termos da forma como nós comunicamos com os nossos colaboradores. Conta um pouquinho como é que foi isso na DHL e no Marista, para começar, no Marista, como é que foi essa... Você percebe uma mudança na forma como a gente comunica dentro de recursos humanos, Leandro? Você percebe isso, que não só na quantidade, mas na intensidade, no tom de voz? Alguém chegou para você e falou assim, nossa, acho que está exagerando, está perdendo a mão, está comunicando demais, ou estamos comunicando de menos? Porque acho que dos pontos que vocês falaram, acho que são talvez uma preocupação, né, que a gente tem em como garantir essa linha, né, de comunicação entre o RH e os colaboradores. Sabe uma coisa, Gustavo? O que a gente costuma... A área de comunicação interna também está comigo lá no Marista, e uma coisa que a gente percebeu é que a pandemia fez com que a gente melhorasse o nosso processo de comunicação. A gente tem muitos canais de comunicação, mas a gente, agora que nesse segundo ano, a gente está querendo baixar um pouco a quantidade de canais, porque as pessoas também, elas não querem ser bombardeadas com tanta informação, elas estão atrás de coisas mais relevantes. Então a gente percebia que a liderança comunicando tinha um impacto muito mais significativo, ou coisas que impactavam nela naquele momento. Elas queriam saber se elas iam ter o emprego delas, se elas iam poder fazer planos para o futuro, relação de quando volta, coisas assim para ela poder se organizar. Então a gente percebia que tinha uma relevância muito grande nesses pontos. Aí a gente no começo bombardeou com muitos assuntos, também porque a gente também disponibilizou muito conteúdo de como trabalhar em home office, tanto de tecnologia, como se organizar no ambiente de casa. A gente continuou mandando lives de mentoring, de relaxamento, de mindfulness, de várias iniciativas, ginástica laboral. Então, assim, foi um cuidado enorme que eles tiveram, mas, ao mesmo tempo, isso massacrou em termos de informação. Aí, depois, a gente tirou o pé do acelerador, e agora a gente voltou, acho que num equilíbrio um pouco mais ajustado aí, porque agora a gente, não, já fez um ano, vamos conversar com a turma, vamos ver o que está. Então, assim, os excessos têm que ser evitados, né? Então, acho que no começo estava todo mundo, não sabia como lidar com essa situação, a gente achava que era 3 meses em casa, então a gente foi falando, quando a gente percebeu, a gente falou demais. Mas, assim, as pessoas se sentiram cuidadas, isso que foi importante. E aí a gente foi ajustando um pouco melhor a quantidade da informação. Bacana, bacana. Lá na DHL, José, como é que foi lá? Me conta um pouco como é que foi esse processo de adequar o fluxo de comunicação durante esse ano que nós já estamos já numa questão um pouco mais de trabalho remoto. Quer dizer, a próxima pergunta vai ser sobre trabalho remoto, para ficar tranquilo. Então, vou pegar os dois aí para falar de trabalho remoto. Mas me conta um pouco agora como é que foi essa questão de comunicação. Vocês mudaram alguma coisa em termos de comunicação lá na DHL? O que você conta para a gente? Olha, eu acho que assim, a comunicação sempre foi muito estratégica, né? Tanto com o cliente externo quanto o cliente interno na DHL. E a comunicação interna é parte da estratégia principal do RH. Então, a gente não faz nada no RH sem antes costurar, sem antes desenhar com a comunicação interna como é que a gente vai entregar isso para o nosso cliente interno. Porque se você entrega algo que as pessoas não entendem, ou vou mais além, que as pessoas não podem interagir, então o RH ele fica fazendo ali projetos que no final, quando ele entrega, não faz sentido. Então, o que a gente investiu bastante foi na interação com as pessoas através de mídia social. Então, nós tínhamos um grupo de WhatsApp
que antes da pandemia nós tínhamos que incentivar as pessoas a participar, e depois da pandemia nós já estamos no 3º ou 4º grupo de WhatsApp. Instagram, LinkedIn, então tudo que a gente pôde bombar, vamos dizer assim, e inserir o colaborador DGF, da equipe DGF da DHL, nessa questão, nessa interação, desde uma comunicação mais institucional, desde um protocolo de trabalho durante a pandemia, até uma foto da árvore de Natal dele. Então, nós também temos canais em que a pessoa montou a árvore de Natal lá sozinho, com a família dele, vamos dizer, foi um Natal atípico, né? Que não deu mais para juntar muita gente da família, e aí a pessoa podia pôr foto do pet, foto da árvore de Natal. Então, eu chamo assim, parece que são pequenas ações, e que no final faz a interação de o cara de Porto Alegre mostrar ele tomando chimarrão com a equipe, o cara do Rio mostrando a árvore de Natal dele, o outro de Belo Horizonte mostrando o pet, e assim a gente vai criando um senso de família mesmo, né? A gente vai dando mais humanidade na mídia social, né? Na mídia, isso ajuda também no networking, né, José? Porque no final é isso, né? Especialmente no caso da DHL, as pessoas não têm muita oportunidade de se ver, elas estão em bases, né? E elas não têm tanto contato uma com a outra, né? Sim, é assim, quando nós criamos, por exemplo, o Instagram, o grande objetivo do Instagram da equipe, né, da DHL, era para fazer interação entre as pessoas de diferentes filiais, de diferentes estados, para um conhecer o outro, para um ver a carinha do outro, ver a família do outro, e deu muito certo, porque nesse momento de pandemia, eu acho que as pessoas precisam mais desse acalento, essa coisa mais carinhosa, né, de um falar com o outro. E tem uma coisa bacana também na DHL, que é a paixão. As pessoas declaram paixão por trabalhar lá, né? Então tem bastante desafio, tem desafios como qualquer empresa tem os seus problemas também para serem enfrentados, mas o que sai ganhando em tudo isso é a paixão, e aí as pessoas declaram a paixão pela empresa, a paixão por esse tipo de interação, o que é muito gratificante quando a gente cria o que parece que vai ser um simples canal, se torna um dos principais canais de comunicação numa pandemia, né? Com certeza. É o que te fala, nós acabamos dando maior ênfase para as grandes iniciativas, aquelas que estão super sofisticadas, e de repente iniciativas pequenas, iniciativas que têm um impacto, talvez, de esforço muito menor do que uma implementação de um sistema muito grande, trazem um retorno super bacana também. Eu queria fazer uma última pergunta, já estamos meio que se aproximando do nosso final aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta para vocês dois, queria ouvir um pouco de vocês, da experiência, tanto da DHL como do Marista, depois a gente já parte para as considerações finais, mas a pergunta que eu queria fazer para vocês dois é o seguinte: tanto Marista como DHL estão numa situação que não é todo mundo que está trabalhando de casa, não é todo mundo que trabalha de home office, quer dizer, você tem a parte administrativa que sim está trabalhando cada um da sua casa, mas vocês têm operações que dependem de gente no campo, né? O Marista nos hospitais, a DHL nos aeroportos, nos portos. Como é que está sendo o trabalho de motivação dessas pessoas que estão lá, de verdade, são heróis mesmo, que a gente que tá se arriscando todo dia para ir trabalhar e para fazer com que a máquina continue girando, né? Então, conta um pouco como é que fica esse processo, tanto na DHL, eu vou pedir para começar com você, José, depois com o Leandro, fala um pouco de como é que vem vendo esse processo de motivação, para a gente pegar os últimos 5 minutinhos aqui e fazer as considerações finais. Legal. Você usou a palavra que nós temos plena consciência de que é verdade, os heróis, né? Nós temos 95% do nosso time está de home office, enfrentando os desafios também do que é home office, né? Mas nós temos alguns heróis aí em portos, aeroportos, nas operações, que não está deixando a peteca cair, vamos dizer assim. E aí, nesse sentido, nós desenvolvemos alguns protocolos de trabalho, porque tanto para quem está de home office ou principalmente nas operações, o grande cuidado de prevenção de saúde. A grande preocupação demonstrada, conversada, debatida, e também a gente pediu muito feedback, era como é que a gente evita de um colega nosso ser infectado nesse momento, né? Então, todo um protocolo de saúde, todo um protocolo de segurança, todo um protocolo de trabalho, dentro do possível fazer algumas escalas de revezamento. De novo, entrou aquela coisa de você olhar o caso individual. Então, por exemplo, aquele colega da operação que é grupo de risco. Pô, mas como é que ele vai trabalhar de home office se ele é da operação? Então, a gente muda ele de área, bota ele para fazer uma outra coisa, mas assim, não vamos deixar ele sem trabalhar também, no sentido de deixar ele incluído no nosso plano, mas proteger ele de uma frente ali, né, de uma possível infecção, etc. e tal. Acho que o plano está dando certo, né? A gente tem um índice baixo de infectados, graças a Deus. Bom, graças a Deus. Passaram, vamos dizer, relativamente bem por isso, né? E muita insistência na prevenção de saúde, de novo, canais digitais, canais de comunicação
e pedindo para que o funcionário leve esse material que a gente compartilha para casa, que fale com o familiar, que fale com o colega, né, que ainda é momento de prevenção, vamos segurar a ansiedade, está quase lá, vamos passar por isso, né? Acho que é essa filosofia que a gente tem que esse efeito multiplicador é muito importante, né? Leandro, conta um pouco para a gente também, vocês que têm hospital, né? Que não é, quer dizer, ainda uma situação ainda mais complicada porque o nível de exposição, o nível de risco é ainda muito mais alto. Conta um pouco para a gente como é que tem sido motivar as pessoas, especialmente vendo que estão trabalhando jornadas super longas, num nível de sobrecarga bastante alto. Conta um pouco para a gente como é que tem sido trabalhar a motivação das pessoas. Olha, a gente tomou uma decisão bem... Nós temos 2 hospitais, um era frente para a Covid, um hospital particular, bem posicionado em Curitiba, e um outro que é 100% SUS, que é um hospital de trauma, principalmente de trauma em Curitiba, e ele ficou mais na retaguarda para outros tipos de situação. Então, eles são grudados, o prédio, mas separado as operações. Então, a gente tinha um foco muito grande de desenhar as áreas Covid e não Covid dentro do hospital, porque a gente tinha também algumas cirurgias eletivas, né? E a gente tomou decisão também, depois com o aumento do caso de Covid, a gente parou de fazer as cirurgias eletivas, e no meio da guerra a gente teve que tirar 200 e poucos profissionais de saúde que tinham comorbidades. A gente suspendeu o contrato dessas pessoas, realocou pessoas para outras funções, mudou o fluxo, e aí no meio dessa bagunça toda veio ainda o outro hospital que era de trauma, você pegava alguém com trauma, trazia para o hospital, só que ele tinha Covid. De repente você tinha o outro hospital também com Covid, e aí você tinha que criar alas de Covid e tudo mais. Então, a gente testou bastante o nosso pessoal, afastou aqueles que a gente não tinha condições de mantê-lo por causa de alguma comorbidade, e todo mundo abraçou o pessoal da saúde, os professores, então teve muita campanha no hospital, mesmo do hospital para a gente, as pessoas do hospital fazendo lives dizendo fique em casa que nós estamos na linha de frente. A gente fez muita campanha para os filhos também, do pessoal da assistência, lápis de colorir, né? Conseguimos com a Faber-Castell também, um parceiro nosso também, brindes para eles também, levar para casa. A gente perdeu, infelizmente, uma única pessoa nesse processo todo. Nós não perdemos, graças a Deus, mais ninguém. Nós temos 4 pessoas ainda afastadas, mas sem muita gravidade. E as pessoas se sentem bem amparadas por tudo aquilo que a gente fez, e mesmo aquelas pessoas que foram suspensas não teve perda de remuneração, de renda. A gente manteve o rendimento líquido dessas pessoas. Então, assim, a cidade mobilizou, tinha vídeos na fachada do prédio do hospital projetado de agradecimento. Então, assim, foi um trabalho muito digno e as pessoas se sentiram bastante reconhecidas, mas, de fato, elas estão no limite do estresse. É uma vocação, né, gente? É mais do que profissão, é uma vocação que eles têm. É verdade. Bom, até aproveito para estender os nossos agradecimentos aí para todo mundo que está aguentando essa barra que não é fácil. E obrigado à equipe médica do Marista por continuar acreditando e continuar fazendo o trabalho dela. Pessoal, nós estamos faltando 2 minutos para terminar. Eu queria pedir rapidamente considerações finais, aí falando um pouco, fazendo um amarrado dessa questão do RH digital e humano. Lembrando de novo do nosso QR Code aqui no cantinho da tela, nossa vaquinha para Casa Hope, adote um leite, a nossa campanha. Queria pedir para você, então, Leandro, fazer um rápido resumo do que você vê, perspectivas, próximos passos, como é que a gente pode continuar nesse caminho de conciliar o humano e o digital em recursos humanos. Olha, o tempo é extremamente curto, já vou fazer meus agradecimentos a você e ao José por esse momento. A gente tem um desafio muito grande de alinhar as estratégias de pessoas à estratégia de negócio, trazer uma experiência diferenciada na jornada do colaborador, trazer sistemas de capital humano mais interativo para que as pessoas possam ter uma experiência, então o gestor, como as pessoas, também tem uma experiência diferenciada
na sua jornada quanto colaborador. E também a gente precisa preparar nossos colaboradores para essa questão da centralidade no cliente. Então, você tratando bem esses colaboradores, o reflexo no nosso cliente final, ele é muito importante. Então, é aí que eu gostaria de fazer essa minha parte. Você matou a pau, Leandro. Excelente. É exatamente o que a gente imagina isso. Quando você treina um colaborador, o impacto no cliente final, ele é direto e ele é um impacto determinante. José, obrigado de novo. Você também conta um pouquinho agora, bom, considerações finais, algum aprendizado, alguma coisa que você gostaria que te levasse desse nosso bate-papo de hoje. Bom, primeiro, obrigado aí, super aprendizado e super prazer estar com o Leandro e com você, Gustavo. E como mensagem final, gostaria de deixar o próprio propósito da DHL, né, que é conectar pessoas e melhorar vidas. Então, acho que a logística hoje vem desempenhando um papel de várias pontas, né, mas olhando, trazendo isso para as pessoas, né? O quanto a gente pode se conectar com todos à nossa volta e melhorar a vida do outro. Então, continuar com empatia, continuar com fraternidade, continuar com solidariedade. Tem muita gente precisando, como aí tem o nosso QR Code para fazer uma vaquinha, como tem outras várias instituições precisando. Então, mais do que nunca, as relações estão em primeiro lugar. A gente pode abusar e abusar da tecnologia, mas as relações estão em primeiro lugar agora da gente seguir, né? Vamos cuidar das relações, vamos cuidar da empatia, que é importantíssimo. Pessoal, eu agradeço, em nome do Top Employers, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com 2 Top Employers, né, com o José Monteiro, diretor de recursos humanos da DHL, com o Leandro Figueira, diretor de recursos humanos do Marista, as 2 empresas certificadas pelo Top Employers, entre os melhores empregadores do mundo no Brasil. Agradeço a audiência, agradeço a participação, agradeço a todo mundo que pode também contribuir com a nossa vaquinha virtual. Espero que tenha sido um bate-papo bem interessante. Agradeço mais uma vez e até a próxima. Valeu, pessoal. Legal, obrigado. Obrigado, tchau, tchau.